Olá pessoal, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí pelo título e pela thumb, eu vim falar com vocês sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira, esse livrinho aqui que quando eu apresentei ele aqui no meu unboxing, eu falei para vocês, eu ia trazer vídeo sobre ele, tendo gostado ou não desse livro aqui, mas antes de eu falar um pouquinho mais dessa resposta para vocês, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos, para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre Tudo é Rio, da Carla Madeira, que tem, acho que algumas coisinhas assim, interessantes para falar sobre ele com vocês. Vou logo responder talvez a dúvida, né, de gostei ou não gostei desse livro aqui. E no caso de Tudo é Rio, ele foi um caso curioso, eu acho, assim, em relação à forma com que eu tenho uma experiência com a leitura. Ele é o primeiro livro que eu dei menos de 5 estrelas e ainda assim eu favoritei. Dei 4 estrelas para Tudo é Rio, vou explicar para vocês porque eu tirei essa estrela e ainda assim eu favoritei. Então vamos lá, do que se trata Tudo é Rio. Nós temos aqui 3 protagonistas nessa história. Temos Dalva e Venâncio, eles são um casal perdidamente apaixonados. Vocês vão entender essa paixão, a força dessa paixão, de como eles praticamente não se desgrudam desde que começaram a ter um relacionamento. Depois de um certo período de tempo, vai acontecer uma grande desgraça na vida desses dois e a vida deles vai mudar para sempre. E a terceira protagonista é a Lucy. A Lucy, ela é uma prostituta, ela tem noção do poder que ela exerce sobre os homens, tanto que ela costuma falar aqui que não é basicamente o que os homens querem, é o que ela quer, a forma com que ela escolher as coisas acontecerem. Então ela tem noção da beleza, do impacto, da força de atração que ela causa nos homens, e de certa forma ela vai acabar se intrometendo no relacionamento de Dalva e Venâncio. Mas vocês vão entender como é que esses 3 personagens vão se conectar entre eles, como essa história vai ser conduzida. Ao mesmo tempo, em toda a narrativa, nós vamos vendo como essa história vai conectando os pontos, como Dalva e Venâncio se conheceram, como a Lucy se torna uma prostituta, porque ela se torna uma prostituta. Então você vai tendo essa condução da narrativa dessa forma, e um dos grandes destaques que eu quero falar logo para vocês assim de cara é como a Carla Madeira ela escolhe conduzir a narrativa dela. E eu acho que é um dos grandes pontos citados tanto aqui na sinopse do livro, como por outras pessoas que leram, que é a escolha de palavras da Carla, que é algo que a condução do livro é primorosa, eu acho. A escolha de palavras, como ela constrói as frases, como ela vai trabalhando esses personagens. É uma escrita poética, um pouco floreada, às vezes assim, além do ponto até, ao ponto de às vezes, será que necessitava? Mas ainda assim ela tem um impacto que precisa ter na trama. Ao mesmo tempo, ela às vezes ela acaricia o leitor com uma escolha de palavras que cabe bem naquele momento, e algumas vezes ela dá um soco. É basicamente a forma com que um rio vai fluir. Tudo é Rio não é um livro que é narrado exatamente assim, de forma linear. Você vê os acontecimentos que levaram à grande desgraça, por exemplo. Depois de um tempo você volta no passado para entender como os personagens começaram a se relacionar. Depois de um tempo você vai lá novamente na Lucy, depois você volta na infância da Lucy e fica nesse vai e vem, nessa história que vai sendo costurada de uma forma, eu acho assim, a construção de Tudo é Rio no geral, a forma com que ela é estruturada. E assim, pouco antes de gravar o vídeo, eu vi um vídeo, apenas a thumb, na verdade, do vídeo, que a Carla Madeira, ela fala que ela não é uma autora de... não é fórmula a palavra, né? Ela não constrói ali ponto a ponto a narrativa dela, ela vai improvisando. E depois que eu vi isso, eu entendo porque ela se denomina como autora de improviso. Não que você vá ler Tudo é Rio e você vai perceber que as coisas aqui são improvisadas demais e que às vezes acabam não se conectando bem. Não, você vê a conexão nessa história, você vê a história sendo bem costurada. E uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que esse livro, eu considero ele, e vendo outras opiniões também, que esse é um livro de um recorte da vida real. Eu acho que tem problemas na forma com que a Carla Madeira conduz esse recorte da vida real. Acho sim, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é um livro que por muitas vezes ele passa essa verossimilhança nesse sentido. Ele é um recorte da vida real. Então você vai entender pelo menos a mensagem aparente do que a Carla Madeira quis passar ao longo desse livro aqui. Ela trazer questões de violência doméstica, trazer questões de prostituição e a forma com que eles são trabalhados. Como eu falei, eu vejo problemas, eu enxergo problemas nisso em alguns pontos de que ela trouxe aqui. No geral, principalmente por conta da escrita da Carla Madeira, é o que fez esse ser um livro que eu favoritei, principalmente por conta da variedade de emoções que esse livro aqui ele é capaz de causar no leitor. Nós saímos de um sentimento a outro
de uma emoção a outra tão rapidamente nessa história. É um livro de 200 páginas. Imagina você sendo carregado pela correnteza que é esse livro aqui e você não saber o que vai encontrar pela frente. Eu acho que isso é que faz de um Tudo é Rio uma história tão forte assim. Ela tem uma força, é uma história bonita, é uma história poética, é uma história brutal, cruel. Várias vezes é impressionante de fato a forma com que a história é conduzida e os sentimentos dos leitores são conduzidos ao longo dessa leitura. Mas eu entendo perfeitamente quem não gosta dessa leitura aqui e eu vou explicar por quê. Carla Madeira ela traz um retrato da vida real, só que algumas vezes parece um retrato um pouco irresponsável demais na forma com que ela trabalha algumas coisas. É um retrato, você consegue imaginar essas histórias acontecendo na realidade porque acontecem. Total fato isso, várias das coisas que nós vemos aqui em Tudo é Rio. E eu acho que muito por conta da minha experiência como leitor, do que eu esperava dessa leitura, é o que eu tiro essa estrela e que eu acho que é problemático. Eu vou dizer que a Carla Madeira ela romantizou violência doméstica, romantizou prostituição e romantizou uma outra coisa que eu vejo pouquíssima gente falando sobre esse ponto, que daqui a pouco eu vou falar. Talvez assim, eu bote um trecho de spoiler nesse vídeo aqui e se eu for fazer, eu aviso para vocês e deixo destacado de uma forma diferente aqui no vídeo. Essa questão de romantização eu acho que é muito particular de cada um, muito da vivência de cada um, porque você também tem que levar em conta como você interpreta o que a autora quis passar com essa mensagem aqui. Eu vou dizer que era necessário a Carla Madeira fazer uma notinha ali no fim do livro, falando o ponto de vista dela do que ela quiser tratar aqui em Tudo é Rio. Não vou dizer que seria totalmente necessário. Eu sou da pessoa que eu acho que talvez o autor não deveria pegar tanto assim na mão do leitor para explicar tintim por tintim o que ele está querendo falar com a história dele. Mas, infelizmente, em alguns momentos de Tudo é Rio, eu acho que poderia ficar mais claro, sim, o que a Carla Madeira quis passar com essa história, porque dependendo da pessoa, ela vai entender assim como uma romantização, principalmente por conta do destino dos personagens. Vou deixar o próximo trecho aqui do vídeo em preto e branco para vocês entenderem. Qualquer coisa, se vocês não quiserem saber, não é exatamente um spoiler, mas se vocês quiserem pular esse trecho, podem pular tranquilo. Mas eu acho, por exemplo, que o Venâncio, como um personagem tão violento e a forma com que as coisas são retratadas da personalidade dele, não seria apenas é uma vez que isso vai acontecer e depois passa. E eu não acho que o personagem merece a redenção que ele tem no final. E eu enxergo isso, infelizmente, eu enxergo como redenção. Eu entendo algumas outras pessoas que não acham tanto assim que o Venâncio recebeu uma redenção em relação à atitude que ele tem no livro, mas eu acho que sim, tem uma redenção do Venâncio e foi um ponto que eu não gostei, principalmente por conta do final do livro. Eu acho que tem outros pontos que a Carla Madeira ela não toma total cuidado, principalmente também na parte da prostituição e na forma com que a Lúcia é tratada no livro. E eu acho que algumas vezes as pessoas esquecem que a Lucy ela é uma criança e adolescente. E muitas vezes algumas pessoas falam que a Lúcia é uma personagem forte. E, gente, desculpa, a gente não deveria achar que a Lúcia é uma personagem forte, porque as coisas que começam a acontecer com a Lúcia, ela era uma criança e uma adolescente. Vocês entendem isso? E a Carla Madeira escrever isso de uma forma tão crua e, infelizmente, tão real, tão realista, porque a gente consegue imaginar isso acontecendo. Só que, assim, é uma escrita que ela não é cheia de pudor. Então você vai ver a Lucy usando os poderes que ela tem como homem. Mas a Lucy, ela é uma criança, uma adolescente que está entrando na fase adulta. Você vai acompanhando essas fases da Lucy. Eu acho que a gente não deveria achar a Lucy uma personagem forte de forma alguma. Entenderam? Não, não é. A Lucy é uma personagem que a gente deveria querer cuidar dessa personagem, principalmente porque falta na vida dela para ela ser desse jeito. Então, enfim, acho que vocês entenderam. Então, sim, eu acho que Tudo é Rio ele caminha muito na linha tênue entre romantizar várias das problemáticas que esse livro trata. E não acho que a Carla Madeira deveria fazer notinha falando sobre isso, não acho, de forma alguma. Eu entendo perfeitamente quem não gosta desse livro aqui, porque tem coisas que sim, podem não apenas chocar, podem ser gatilhos para várias lembranças ruins que várias pessoas possam ter na vida delas, de própria convivência, porque, de fato, esse é um livro aqui muito real, independentemente do floreio das palavras da Carla Madeira, independentemente dos sentimentos que esse livro vai causar com as coisas que acontecem nele, e das palavras bonitas, da condução fluida como um rio correndo, ainda assim são coisas que sim, podem desagradar muitas pessoas. E eu entendo de fato, gente. Ó, quem não gosta desse livro aqui, não gostei do final do livro, de forma alguma. Mesmo que seja um final bonito, eu não gosto, principalmente pelo que eu falei lá naquele trecho em preto e branco lá atrás.
vocês entendem por que eu não gostei do final do livro, e eu acho que faltou um pouquinho mais de coragem. Então eu entendo que é isso, às vezes os personagens enxergam a única coisa que eles acham que é possível acontecer na vida deles, e por isso eles tomam essas decisões. Só que eu fiquei realmente admirado, perplexo, muito surpreso positivamente com a escrita da Carla Madeira, e isso me fez ter muita vontade de conhecer outros livros dela, e assim, dei meus motivos para ter tirado uma estrela desse livro, poderia ter tirado ainda assim mais mais meia estrela, ou mais uma até, mas a escrita da Carla Madeira foi o que realmente me impressionou. A história é incrível, a história é incrível, não tenho o que falar, mas tem seus problemas. Faltou um pouquinho mais de tato da autora nesse sentido. E é isso que eu tenho para falar para vocês sobre Tudo é Rio, livraço. Eu estou ansioso para ler O Peso da Mordida, eu acho, e Véspera. Com certeza eu vou ler esses livros em algum momento e venho falar sobre eles aqui com vocês. Mas, gente, fiquei sabendo, esse aqui é o livro de estreia da Carla Madeira. Então fui muito surpreendido com todas as viradas desse livro aqui, mesmo as viradas que eu não gostei, eu fui surpreendido, eu parei assim para respirar fundo com o que eu estava vendo. Livraço de estreia, um livro de 2014, eu acho que não dá para justificar, fruto do seu tempo. Não é, né? 2014 eu acho que já dava para ter algum cuidado com as coisas que ela retrata aqui nesse livro. Enfim, né, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que possam dar uma oportunidade para Tudo é Rio, mas entendo, por exemplo, se você é menor de idade e acompanha o Vagando Divagando, não vai ler. E eu espero que vocês também tenham uma ótima experiência com ele. E se vocês já leram, deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber quais as opiniões de vocês, quais os pontos de vista de vocês em relação ao que a Carla Madeira trouxe aqui nesse livro. Vocês acham que ela romantizou violência doméstica, prostituição e outras coisinhas mais lá em relação a Lucy? Deixa aí nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às quartas e sextas aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.